Hoje a gente está na última live da nossa série. Eu e o Rafael Dantas, que é um historiador, que é um professor baiano. Adoro dizer que ele é baiano, né? A gente fez essa semana uma série de lives sobre várias revoluções, várias revoltas que marcaram, né? Toda a época da escravidão. A gente começou falando da revolta de São Domingos, né? Que foi do Haiti. Eu acho que foi uma das mais importantes, no sentido de que ela teve, eu acho que, o mesmo peso que para a humanidade que teve, assim, a Revolução Francesa, sabe? Ela demarcou o futuro das coisas, né? Foi a primeira vez que uma sociedade branca, que se julgava, sei lá por que razão, superior e absolutamente protegida e livre de qualquer risco, né? De nunca se ver numa situação onde ela estaria subjugada, né, a uma raça de pessoas de cor, pretas. Foi surpreendida, né? E teve a libertação do Haiti. E aí a gente pegou o Brasil escravista, a gente falou do século XVIII, século XIX, e hoje a gente vai falar do século XX, né? A gente vai falar dessas grandes figuras que marcaram o século XX, né? O Nelson Mandela, a gente vai falar do Malcolm X, a gente vai falar do Martin Luther King, a gente vai dar uma contextualizada também, falar de pessoas muito importantes aqui no Brasil, como Machado de Assis, né? E eu acho que hoje vai ser uma live bem legal, bem simpática. Deixa eu achar o Rafa aqui. Olá, Rafa! Rafa, eu já fiz um leve preâmbulo aí, Eu ouvi. né, da nossa live de hoje. Mais uma vez, Rafa, eu queria te agradecer. Você é o maior companheiro. A gente faz essas lives juntos, assim. Tem sido um enorme prazer. Sabe, é bem interessante, assim, porque às vezes as pessoas não assistem na hora, mas muita gente Exato. me pergunta, Carolina, aquela live, sabe, a live que a gente fez na segunda-feira já tem 60 mil visualizações, né? É um Nossa, assunto duro, um assunto complexo, e já tem 60 mil pessoas que ficaram ali durante uma hora assistindo a nossa conversa. Então, eu acho que a gente tem cumprido o nosso propósito, que é discutir, né? Abrir possibilidades de conhecimento para as outras pessoas e falar de um uhum. assunto importante como o racismo, né? Que eu acho que vai de encontro a tudo que está acontecendo hoje no mundo. Exato, Carol. Aproveitar esse último dia da nossa série de lives para agradecer por essa oportunidade de conversar com você, uma conversa maravilhosa, trocar essas ideias e, acima de qualquer outra coisa, ter compartilhado, informado as pessoas, né? Mostrado referências, livros, indicando filmes, séries, uma série de panoramas que ajudam um pouco a gente entender essas complexidades. E também por ter conhecido Isabel, por ter conversado com Isabel, Isabel novamente. você viu Isabel que nos querida. Estados Unidos viralizou, né? Uma mãe estava dando uma entrevista na CNN americana, uma coisa super séria, e veio a filha e entrou e queria chamar a atenção da mãe. Super fofa, né? E Faz aí o parte. apresentador começou a interagir com a criança. A gente está Uhum. dentro de casa ainda, né? Claro, nesse momento de isolamento. Mandar um beijo para a Valentina também, que ajudou a gente, né, ao longo desse Querida. desenvolvimento desse material. Então foi uma semana muito produtiva, assim como a série das pandemias, né? Sim. Pegamos, inclusive, Carolina, e as pessoas que estão nos assistindo, dois momentos, né, de relevância no cenário social, das epidemias, né, e das pandemias que a gente falou há um tempinho atrás, e hoje, com essas questões tão complexas. Então, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem interessante e, mais do que isso, estimular a conversa, o diálogo e o interesse das pessoas pelas obras que a gente indicou. Então, Tá. foi ótimo. Está sendo É. ótimo. E lembrando que a gente tem deixado sempre aqui, se você clicar nessa setinha que tem em cima da live, tá o link de tudo que a gente usou como material de pesquisa. Se alguém tiver interesse, se alguém quiser conhecer melhor também o assunto, tá tudo aí disponível para todo mundo, né? Exatamente. Vamos começar. Me conta aí, Vamos. século XX. Como é que está o mundo? O que aconteceu? E quem são essas figuras? Perfeito, Carolina. Eu vou falar um pouquinho mais pausado hoje, porque juntou clima com um monte de coisa. Falando, a garganta atacou. Mas tá dando para me ouvir direitinho, né? Sim. Estou tomando água aqui. Então, o século XX, assim como outros momentos da história, evidentemente, é um momento de continuidade de tensões,
de problemas, de conflitos e acima de qualquer outra coisa. A gente não pode perder essa palavra de vista. É um momento de resistência, né? Resistência a uma ordem vigente, a um preconceito, a atitudes racistas, como a gente pontuou em outros momentos, né? Então, para a gente falar sobre essa temática, século XX de tensões, no que toca essa pauta racial, entre outros pontos, é interessante a gente localizar esse momento, né, o século XX, e os lugares que a gente vai mencionar, né, um pouquinho dos Estados Unidos, um pouquinho da África do Sul e um pouquinho do Brasil, com as suas particularidades, com os seus contextos. Porque a gente, por exemplo, nas aulas anteriores, mostramos, estudamos um pouco da realidade brasileira. Aquilo é típico da realidade brasileira e seus contextos sociais. Quando a gente vai para os Estados Unidos, para a África do Sul, é um outro panorama, é um outro contexto, são outras fontes, são outros números, né? Então é interessante que as pessoas tenham isso em mente para a gente localizar, para a gente perceber a dinâmica desse momento. E é também outra realidade cultural e social. A Exatamente. gente não pode se esquecer disso jamais. É uma outra realidade cultural e social em cada um desses países. Eu acho que nos Estados Unidos, a questão do racismo nos Estados Unidos sempre foi colocada de uma maneira mais concreta, né? Violenta. Sim, mas nos Estados Unidos eu acho que sempre foi presente a questão do racismo. Nunca houve, como nós aqui no Brasil gostaríamos de ter, né? Acreditado, o Brasil não é um país racista, porque aqui todo mundo é bonitinho, todo mundo vai junto para a praia e Essa somos todos ilusão, iguais. conto da carochinha. Nos Estados Unidos, as questões sociais em relação ao racismo e à igualdade de direitos sempre foi muito contundente, muito presente, sempre foi muito esclarecido, né? As pessoas são racistas, elas se colocam, os que não são, os que são antirracistas se colocam, os pretos se colocam. Então, ali eu acho que não só o diálogo é mais aberto, como evidentemente também o confronto e a violência é mais aberto. E aqui vamos líderes, eu acho tão interessantes também, né? Exatamente, né? E esse panorama dos Estados Unidos que você pontuou é legal para a gente compreender, justamente do ponto de vista da visibilidade que teve, dessa forma escancarada que foi essa segregação nos Estados Unidos ao longo do século XX, assim como no século XIX também. Enquanto no Brasil esse racismo, evidentemente, escancarado, né, existiu e continua existindo, nos Estados Unidos tivemos casos extremos que vamos conversar daqui a pouco. Mas esses sinais existentes no Brasil, em uma perspectiva do século XX, né, o que a gente está conversando aqui, não são menos importantes, né, são presentes, fazem parte desse contexto. Então, os Estados Unidos, antes de qualquer outra coisa, a gente localiza os Estados Unidos como mais um dos países, né, que também está envolvido nesse cenário de escravidão, nessa realidade escravista. Mas quando a gente fala sobre os Estados Unidos, tem que destacar a diferença dos lugares, dos estados, da região sul, da região norte, das transformações econômicas, a própria cultura de cada lugar. A segunda metade do século XIX foi marcada, naquele momento, por grandes tensões. A própria guerra de secessão, a guerra civil dos Estados Unidos, a abolição no final do século XVIII e depois a 13ª emenda, lá em 1865, né, possibilitando que se tornasse inconstitucional alguém que era escravo naquele momento, ou seja, a liberdade dos escravizados nesse contexto. O início do século XX vai ser marcado, Carolina, e as pessoas que estão nos acompanhando, pela continuidade ou mesmo a intensificação desses conflitos. Tem outra questão interessante para a gente pontuar também, que é o próprio encarceramento desses negros, né, libertos nesse cenário do século XX. E como isso vai ser reutilizado, como isso vai estar presente ao longo de todas as décadas, principalmente nos anos 1970 e 1980, com um aumento carcerário absurdo. Mas depois a gente volta para essa questão. Mas isso a gente está falando do Brasil? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Porque no Brasil também existe isso exatamente na mesma época, né? Olha a singularidade. Para a gente perceber como nossa discussão é interessante, principalmente no que toca os movimentos negros do início do século XX, as similaridades, os pontos de reflexão, de influência também. Então, o início do século XX vai ser marcado por essa ideia presente nos Estados Unidos, muito forte, principalmente, não exclusivamente, na região sul, nos estados do sul, mas em outros lugares dos Estados Unidos também, dessa ideia de que os negros eram vagabundos, dessa ideia de vadiagem, dessa ideia de que eram perigosos e tal. Ao ponto, eu tenho que falar isso, aproveitar esse momento, que no ano de 1915,
ainda no século XX, tivemos um filme chamado O Nascimento de uma Nação. Esse filme, inclusive, está disponível. Gente, é de uma. Aí tá a Comente. donzelinha linda, branca e casta, e chega lá o preto, bandido, que tenta agredir, violentar ela. É uma coisa horrorosa. Quer dizer, Esse filme é um absurdo. quando se coloca, quando se apresenta, né, o nascer de uma nação, e se apresenta o nascer de uma nação dessa forma, ali já se estabeleceu. Nos Estados Unidos foram levados, durante o período de escravidão, nos Estados Unidos, 3,5 milhões de escravos, mais ou menos é o que se calcula. Enquanto, comparado ao Brasil, gente, o Brasil 5 milhões. Então, a gente teve 1,5 milhão a mais de pessoas escravizadas no Brasil. Isso também é importante de se dizer. São dados interessantes, dados que a gente tem que destacar. Lembrando, um outro ponto que está na referência também, que a Carolina vai postar, os laços e as ligações entre os Estados Unidos no século XIX e o Brasil nesse contexto. O Atlântico, naquele período, estava conectado. Essa ideia de um triângulo atlântico, né? América do Sul, América do Norte, Europa, África, tudo isso faz parte de um contexto muito amplo, né? Então, essa realidade escravista, essa persistência do racismo nesse contexto, aliada a um ponto, Carolina, que a gente pontuou na aula passada, na live passada, que foi o racismo científico, né, predominante no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, também ajudam a moldar essa ideia do título do filme, O Nascimento de uma Nação. E olha que contradição, Carolina. Em uma terra onde se prega tanta liberdade, tivemos tanto cerceamento da liberdade, mesmo no final do século XIX e no início do século XX. Então são questões presentes. Você bem pontuou o filme é uma barbaridade, né, que foi um sucesso naquela época, foi um sucesso nos Estados Unidos. Sucesso violentíssimo. O presidente dos Estados Unidos, naquele contexto, assistiu a uma sessão privada desse filme na Casa Branca, se eu não estou enganado, ou era outra sede de poder, acho que já era a Casa Branca, né? E os negros presentes naquele filme são colocados de uma forma brutal, de uma forma animalesca, e isso ajuda a moldar, a traçar essa ideia que vai continuar presente nas décadas seguintes. Inclusive, o pior de tudo, além de todo esse cenário, é colocar a Ku Klux Klan, né, o KKK. Quando então, vem essa história da Ku Klux Klan, na verdade, eu acho que se cria um cenário perfeito para que surjam os grandes heróis antirracistas, né? Porque toda a situação norte-americana está sendo construída, né? E está sendo não só construída, está sendo vivenciada de uma maneira extremamente racista, gente, sabe? Onde os negros eram mortos, assim, de maneiras violentas, assim, né? As pessoas, a Ku Klux Klan matava as pessoas, queimava as pessoas, fazia o que ela bem entendia. Então, esse cenário, por si só, já é um cenário muito propício para que surjam, né, nos Estados Unidos, os heróis, né, que realmente decidem lutar e conseguem uma voz para falar em nome de todo o povo negro, né? Malcolm X, ao contrário de Martin Luther King, acreditava que ele só conseguiria fazer alguma mudança se houvesse violência. Isso faz sentido quando você entende o contexto aonde Malcolm X cresceu, aonde Malcolm X, né, pôde experimentar a vida dele dentro de uma sociedade muito racista. Então, foi aquilo que a gente conversou em outros momentos, né? Lembrando que essa ideia de violência do X, né? Na verdade, essa ideia de uma resposta à altura para aquele contexto do Malcolm X, né? Então esse contexto de uma ação, de uma resposta à altura, de uma postura mais radical naquele momento, como você falou, dialoga com esse cenário de barbárie. Né? Negros que eram enforcados, que eram queimados, que eram perseguidos. Isso tudo aliado à segregação naquele momento. Ou seja, cada um era colocado no espaço que achavam que cada um deveriam ficar naquele contexto. Eram os ônibus, eram as instituições públicas, eram as escolas, eram ataques às cidades como grande confronto, como a grande turbulência que aconteceu na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Até ataques aéreos aconteceram na cidade contra os negros daquela região. Né? E isso ficou durante muito tempo, Carolina, esquecido da história. Só muito tempo depois, na década de 90, década de 80 para 90, que começaram a fazer uma série de levantamentos, pesquisas e tal, e divulgar, falar sobre esse momento
trágico da história dos Estados Unidos, mas que marcou todo um contexto. Então, tanto Malcolm X como o Martin Luther King, a Rosa Parks, entre outros personagens, estão presentes nesse contexto da segunda metade do século XIX, vivendo nesse cenário de turbulência. Isso tudo, gente, é muito interessante a gente observar que essas coisas extremistas surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que acho que as coisas vinham num escalonamento, assim, né? Por exemplo, o apartheid na África começou, se não me engano, em 1948, Exato. né? E o apartheid na África acabou em 1994, gente. Ontem. Estamos em 2020, né? Então, é interessante a gente observar o que acontece historicamente dentro de um determinado contexto que leva um grupo de pessoas a se posicionar de uma maneira tão extremista assim, né? Claro que, como a gente está aqui desde o início da semana relatando, uma coisa que se soma a outra, e se soma a outra. Nada acontece de uma hora para outra. Assim como a princesa Isabel não assinou, né, a liberação dos escravos assim porque ela acordou com vontade de fazer aquilo, ela estava sofrendo pressões internacionais, pressões inclusive basicamente financeiras, né? A Inglaterra ameaçando cortar qualquer troca de negócios com o Brasil, todas as revoltas que vinham acontecendo, quer dizer, tudo acontece em função de um contexto. E é interessante a gente observar isso. Eu tenho uma professora muito querida, né, que sempre falava uma coisa: cada homem é sujeito do seu tempo. Cada homem dialoga diretamente com o seu tempo, com o seu momento, né? O meio acaba ajudando a construir aquilo que a gente é, nossas posturas, nossas atuações. Então, entender esse momento dos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50 é fundamental. Só para fazer uma indicação, tem uma série esqueci se é na Netflix ou na HBO, mas é muito fácil de encontrar no Google, que se chama Watchmen. E essa série é incrível, maravilhosa. Watchmen. Tá. É maravilhosa essa série. Eu só não lembro onde tá. Eu assisti há um tempo atrás e mostra muito bem esse panorama dos Estados Unidos. Mas essa internet hoje, hein, Rafa? Tu tá me ouvindo agora? A gente fecha com chave de ouro. A gente vai fechar. Não, vamos fechar assim porque aqui é resistência. Vamos continuar até o fim. Nós somos resistentes. Então, né, a realidade daquele contexto norte-americano, só para a gente fechar essa parte, para a gente não perder muito tempo só nos Estados Unidos, né, era marcado pela segregação, em todos os sentidos. Em 1960, Carol, vou aproveitar esse momento para lembrar uma história. A Rosa Bridges pegou um ônibus nos Estados Unidos e ela foi obrigada a levantar do assento para dar para brancos que pegaram esse ônibus. Ela depois foi conduzida, né, foi presa e tal, depois pegaram a fiança dela, mas na década de 60 ela se tornou referência, uma das referências dos movimentos que aconteceriam nos anos seguintes. Esse episódio da mulher que pegou o ônibus, né, mostra um pouco desse panorama tão complexo nos Estados Unidos, né? E esse cenário, Carolina, não é exclusividade de um momento, não é exclusividade apenas da década de 60 e 50. Estava presente em todos os Estados Unidos. Então é interessante a gente falar desses panoramas para depois falar, né, da atuação do Malcolm X e do próprio Martin Luther King. Tá me ouvindo? Tô totalmente, tô te ouvindo tudo. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô aqui pensando, acho que eu tô pensando tão alto que você tá escutando, mas eu não ia falar nada. Eu pensei que você ia falar, que você mexeu a boca. Então, entre outras questões, né, temos aí na década de 60 a primeira criança que foi aluna de uma escola branca nos Estados Unidos, né? Essa história, então eu vi uma live dela outro dia. Ela foi escutada pela polícia. Ela foi escutada pela polícia. Isso era em New Orleans, Nova Orleans. Isso. E ela foi a primeira criança, por lei, que foi obrigada, essa escola foi obrigada a aceitar uma criança negra na escola. E ela foi escutada pela polícia, e ela está viva, essa pessoa. Ela é querida, interessantíssima. É a Honey Bridges. Exatamente. Eu sigo ela no Instagram, e ela tem uns cabelos sensacionais, assim, sabe? Que figura! E ela conta aquilo, e conta assim, com um amor, assim, de dizer, olha, não foi fácil, mas
Que Mas eu bom que eu tive lutei. essa Eu oportunidade, continuei. porque meus pais Os fizeram isso por mim, que bom que nós conseguimos. Porque minha mãe me preparou, olha, não vai ser fácil, não foi, mas é isso. Os pais delas, naquela época, Carolina, passaram por uma série de problemas, né? Tiveram ameaças constantes. A história dessa menina, dessa criança, Carolina, marca todo esse momento. Porque imagina que uma criança escoltada para a escola para assistir a aula. Durante muito tempo ela foi a única aluna. Os professores, em um momento inicial, se recusaram a dar aula para ela por ser negra, em Mas, e ela diz 1960. isso, ela fala, mas os que ficaram foram essenciais, assim, Imagina, que imagina. fizeram a diferença, é. E foi a Então, primeira nossa, eu acho escola essa em história todos os inspiradora Estados Unidos, em né? todos os Estados Unidos, porque era tudo dividido, né, entre brancos e negros, né? Então é mais um ponto ao lado do caso da... Ou de novo. Não me diga que cortou de novo. Não, não, Voltou, voltou, tá me travou, ouvindo? mas voltou. Tô te ouvindo. Já fico preocupado. Quando aparece a bolinha, eu fico preocupado. Tô Né? te Então, ouvindo. agora a gente, depois de ter falado, pontuado essas questões, inclusive teve um encontro dessa aluna, né, agora no Mais Aluno, de uma mulher adulta, símbolo do movimento, com, na época, o presidente Barack Obama, em que eles analisam uma E ele pintura. diz: Eu estou aqui hoje por sua causa. Eu fico até Isso é de uma emocionada. força, isso é de uma Porque, força olha, incrível. além dele ser muito generoso, porque ele não Sim, precisaria ter sido tão gentil, mas ele sabe o que aquilo representou. E ele fala: exatamente. Hoje eu sou presidente dos Estados Unidos por sua causa. Eu achei isso tão, Muito tão forte. lindo, cara. Eu sou muito boba, gente. Eu choro à toa, mas que coisa bacana, sabe? Ele, assim, a gente não dimensiona, eu acho, o que é essa Uhum. questão do racismo da maneira como nós deveríamos realmente ter coragem de olhar e de enxergar, né? De Ainda encarar, de enfrentar. hoje, né? Exatamente. É muita coisa, é muito louco isso tudo, né? De você parar para pensar. Pois É é, muito louco. Carolina, pois é. E aí que entra o nosso grande personagem, mas já pontuamos inclusive a participação de duas mulheres, né, lembrando sempre da participação de homens e de mulheres na história. A história é formada por homens e mulheres, por sujeitos. Todos nós fazemos a história todos os dias. Não só os grandes personagens, não só os grandes líderes, todo mundo faz história. Sim, E o sim. Martin Luther King é esse personagem, né, esse ícone, né, que discursou. Quando foi que ele discursou? Em 63, 1963, lá em Washington, e falou: Eu tenho um sonho. Né? Como o seu sonho repercutiu ao E longo que das coisa décadas seguintes? maravilhosa, não? Que coisa maravilhosa. Que coisa, que sabedoria, que são coisas que Martin Luther King disse que até hoje ecoam dentro de mim. Porque elas foram ditas, primeiro, dentro de uma experiência, quando as pessoas falam, né, da, da, do protagonismo da fala, né? Eu acho que Sim, isso é nesse importantíssimo. caso A é o linguagem. protagonista. Então fala com uma experiência muito grande, né? Tem remédio de língua. Tem um remédio de língua, chupar gelo. Ah, Gelo é bom para a língua que foi mordida, o sabia? gelo me arrancou minha língua. Jura? Uhum. Tem açaí geladinho. Você topa um açaí geladinho? É porque eu já não comi meu jantar. Então come jantar primeiro, aí você corre, toma, tem Eu tenho que sorvete treinar comendo. Vou dar um gelado pra ela depois que ela comer. e um açaí, Mãe, né, eu gente? tenho que treinar comendo essa bochecha. Você tem que Porque treinar. quando eu como nessa bochecha dói. Então, faz isso. Come da treina, come da outra. Deixa a mamãe falar que eu tô falando do Martin Luther King, onde eu vou te contar tudo sobre ele. Isso, é isso que eu ia falar agora. Breve chegará esse momento Explicarei de ver a muitas história. coisas sobre Martin Luther King, minha filha. E ele marcou todo esse momento. Ele nasceu lá em 29 do século XX, evidentemente. Então ele foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né? De todos esses confrontos, de todas essas tensões. Aliado a tudo isso, temos um ponto importante, que é a questão de sua presença, do seu impacto, do seu carisma, de sua fala e de sua atuação. Né? Uma pessoa que conseguiu, mesmo com todos esses problemas, com esses panoramas complexos, se sobressair, se destacar e lutar ao ponto de ser reconhecido com o Nobel da Paz em 1964.
1964. E quando ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele que já tinha uma certa influência, uma repercussão naquele cenário norte-americano, vai ser elevado em um cenário mundial, né? Essa figura King, presente nos Estados Unidos, atuante, né, levando seu recado, o seu sonho nas cidades dos Estados Unidos afora, agora também era um ícone espalhado por todos os lugares, inclusive também presente, evidentemente, no Brasil e em outras tantas nações. É interessante, só para contextualizar ele, para contextualizar o King, a indicação do filme Selma, maravilhoso, que retrata a marcha de 1965 lá na Alabama, reprimida pela polícia e tal. Lembrando, Carol, que o... Pausou, vamos ver se volta rápido. Essas coisas, espero que vocês todos estejam me ouvindo. Essas coisas são realmente tão emocionantes, né? São realmente muito emocionantes. Rafa, cadê você? Deixa eu ligar os comentários para saber se eu também estou travada. Eu estou travada, gente? Adicionar. Caiu de novo. Ele que está caindo, gente. Mas vamos pegar ele aqui. Peraí. Rafa. Adicionar. Não, Jace, foi você que eu peguei. Vou pegar o Rafa. É que a minha tela tá morra, Rafa. Pronto. Pronto. Rafa, vai voltar. Carol. Rafa! Voltamos. Foi bom que Hoje eu a internet não... Eu fiquei tão emocionada ali com a história. Agora do Barack Obama e eu já me recompus. Não, sigamos no essa Martin história é Luther King. muito emocionante, né? É muito emocionante. É bom a gente lembrar para as pessoas que estão nos assistindo. Mas agora o que eu acho que reconectou, tivemos o nosso intervalozinho, hora dos comerciais, voltando agora para o Martin Luther King. Mas depois que ele ganhou o Prêmio Nobel em 64, a sua projeção ainda vai ser maior. Eu parei para indicar o filme sobre a Marcha de Selma em 65, lembrando que a Marcha de Selma foi motivada pela morte de uns integrantes, ou seja, o contexto de morte, de perseguição estava presente nos Estados Unidos e continuou nas décadas seguintes, e a questão do direito dos votos, o que foi os movimentos dos direitos civis e do voto nos Estados Unidos nesse período, na época de Kennedy e do Lyndon Johnson, que é o que vai ser responsável pela assinatura da lei, né? Porque cada estado tinha meio que sua autonomia para tomar partido em relação às questões políticas de cada momento. E como prevalecia a ótica da segregação, do racismo, muitos negros não conseguiam votar. Então, e nisso a gente falou mostra... a gente falou em outra live sobre a Segunda Guerra, mas também o Vietnã teve uma posição, uma presença importante nessa história, porque os soldados que iam para a guerra eram brancos, eram pretos, eles lutavam lado a lado. Quando eles voltavam do Vietnã, eles não entendiam como meu irmão em armas. Daí surgiu, né, essa expressão. Poderia ser considerado inferior ou ser subjugado, porque o cara salvou minha vida ali juntos, numa cor, numa raça, numa credo, nada. Éramos seres humanos lutando, né? Então, todo mundo voltou do Vietnã, além de quererem, vamos acabar com o Vietnã, para com a guerra do Vietnã, realmente se acabar com a segregação racial se tornou uma prioridade mesmo, acho, no contexto social norte-americano. Ou seja, para além de toda essa realidade problemática no que toca às questões dos conflitos raciais, temos também os episódios de atuação dos Estados Unidos no resto do mundo, como você falou, a guerra do Vietnã. O racismo é nada mais, nada menos do que uma grande imbecilidade. Não tem nenhuma razão. Não tem, apesar da gente ter inúmeras teorias sem fundamento nenhum no 19 do 20 e tal, que continuaram presentes durante algumas décadas, não tem fundamento nenhum. É uma loucura que continuou existindo, que continua existindo ainda por conta de uma imbecilidade, entre outras questões possíveis. Mas são contextos que só mostram, né, como essa realidade de tensão e de luta por direitos obteve seus êxitos, né, suas vitórias. Inclusive as leis... Exatamente, para a gente contextualizar tudo isso. E quem quiser também saber um pouco mais sobre Malcolm X, aí a gente vai listar, existem vários livros sobre ele. E tem um filme do Spike Lee,
que não queriam que fosse o Spike Lee o diretor, com o Denzel Washington como ator. O Spike Lee fez um filme muito legal, que ele disse que não ficou tão bom quanto ele gostaria, porque ele precisava de 20 minutos a mais para contar a história, mas mesmo assim o filme é muito bom. E a gente para e pensa, quão surreal é a situação de dentro de um país africano, estamos falando de África do Sul agora, existir uma situação instaurada, estabelecida como apartheid. Olha que loucura. Exato. Desde 1948 foi instaurado o apartheid na África do Sul, gente. Isso bebe diretamente... Os brancos foram lá no país dos caras, destituíram os caras de todos os seus direitos, da sua dignidade básica. Eu estive na África do Sul recentemente, há pouco mais de um ano, e eu fui visitar, né, todos os museus, eu fui visitar a região ali, o bairro onde tudo acontecia. E você entra nos lugares, você vê as coisas, gente, é sério. A tensão é muito sério, assim, é muito. Eu estava em Cape Town, as tensões raciais existem ainda hoje, sabe? Eu tenho amigos que moram na África do Sul e ainda existe, assim, sabe, uma coisa muito separada, porque também o apartheid acabou ontem. O apartheid acabou em 1994. E o Nelson Mandela, que é o grande expoente, né, no sentido de extirpar, né, o apartheid, né, da realidade sul-africana, ele tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: nós devemos guiar nossas ações nas nossas esperanças, não nos nossos medos. É tão lindo dizer isso, né? Porque eu tenho tanto medo de tantas coisas, eu tenho. Acho que todos nós temos, né? E uma pessoa... Trava. Aquela realidade instaurada. O cara foi preso, gente, e ele lutou até o final, porque ele tinha esperança de que um dia aquilo ia acabar. 27 anos preso, faz Carol. a diferença, né? Uma pessoa... 27 anos preso. É uma loucura, é uma vida presa, gente, é uma loucura. Faz muita diferença. E fiquei muito contente quando você falou do Spike Lee e indicou o filme do Michael X, porque a gente não, só para quem está assistindo, não tem como a gente pontuar todos os nomes de atuação, todos os agentes, os sujeitos representativos desse momento, porque é uma live curta, né? Mas a gente Angela não chegou Davis, nem no Brasil e só temos mais 20 pois minutos. É, não chegamos aí no Brasil. Nem mas só para falar, imagina, Angela Davis, Nina Simone, as músicas de Nina Simone, nossa. E claro, os personagens com a atuação nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu adorei, Spike Lee, exatamente. Então, a África do Sul, já que a gente já começou agora sobre a África do Sul, esse contexto do colonialismo presente na África do Sul remonta já a um certo tempo, né? Colônia britânica durante muito tempo, holandeses estavam lá, franceses estavam lá. A África foi um lugar, ao longo de boa parte do tempo, e ainda é hoje, um lugar de exploração. Exploram o continente africano, tiram a riqueza do continente africano também, infelizmente. E essa foi uma realidade que prevaleceu durante muito tempo na África do Sul. Na época, evidentemente, com outro contexto, né? E hoje em dia, com as devidas proporções, com os diversos panoramas existentes, os impactos disso, as persistências desses panoramas estão presentes também. E quando a gente volta para o século XX, com todo esse panorama, com esses contextos delicados, a gente tem esse absurdo que foi o apartheid, né? Uma segregação em um país africano. De uma forma extremamente severa, dividindo as pessoas em grupos naquele contexto social, que durou tanto e tanto tempo, 4 décadas, como você falou, só na década de 90 que isso seria mudado, né? E também, ao longo de todo esse momento, com resistência, sempre com resistência. Que eram reprimidas. Sempre sendo massacrada, a resistência sempre sendo mas não morre, continua. Está presente. Está presente. Né? É impressionante, assim. Então, nesse contexto aí que a gente vai colocar o nosso personagem, vou falar rapidinho só sobre o Nelson Mandela, porque tem que falar sobre o Brasil é muita coisa. O Mandela vai ser esse grande símbolo de resistência, né, de atuação, de presença. Mas não só um símbolo da África do Sul, mas um símbolo para o mundo, né? Principalmente por tudo que ele passou, 27 anos preso e tal, os prêmios que ele recebeu, a sua atuação enquanto um personagem de luta pelos direitos humanos. E é essa mensagem que a gente fala nesse momento. Nós estamos falando de
humanos, estamos falando de pessoas, e estamos falando de direitos que deveriam existir para todas as pessoas, mas que por conta desses cenários, em diversos momentos, não existiram. Então vamos para o Brasil, porque não vai dar tempo. A não ser se tu quiser falar mais alguma coisa sobre a África do Sul. Não, acho que a África do Sul é muito significativa, é muito, muito, muito contundente para todos nós. Para que acho que na África do Sul a gente consegue entender e dimensionar o impacto que teve essa suposta autoimposta superioridade branca europeia sobre o resto do mundo. Os caras chegaram no país dos caras, chegaram lá na África, um país que já estava sendo explorado há séculos. Há séculos, o povo ia lá, dizimavam tribos, roubavam. A escravidão surgiu por daí, né? De exploração, de trabalho escravo, né? Então, mas quando chegou na África, parece que a coisa virou uma loucura. Os caras chegam lá, conseguem tirar completamente essas pessoas da sua realidade, fazem um apartheid onde elas são excluídas, são marginalizadas de absolutamente tudo e acham que tudo bem. Então, isso não, e defendem, é surreal. É surreal. É uma das coisas mais surreais. É uma loucura e é interessante a gente falar, né? Tem um historiador, Peter Burke, que sempre fala isso. Temos que rever a história, estudar a história, para que os erros não voltem a acontecer. A gente não pode esquecer esses fatos, né? Esses momentos tão trágicos. E aí que a gente entra no Brasil. Falamos tanto sobre o Brasil, falamos sobre o período colonial, falamos sobre as revoltas e tal, sobre as tensões. As tensões continuaram no Brasil durante todo o século XX e continua até hoje. O processo de proclamação da República foi marcado por tensões, foi um golpe, inclusive, militar. O processo de abolição, como a gente viu na live passada, foi marcado por continuidades, um projeto conservador, tinha inclusive projetos abolicionistas muito mais propositivos, de inserção muito maior para as populações naquela época, que não foi adiante, o que acabou passando foi um viés muito mais arcaico, mas que moldou esse momento inicial do Brasil. E por que a gente está falando isso? Porque a atuação, a resistência estava presente também naquele momento. Quando hoje a gente lembra, Carol, que um dos símbolos do Brasil, um dos elementos da identidade brasileira é o samba, não é? Tão marcado na época do carnaval, que no início do século XX não era bem visto. Não era bem visto. Era colocado como uma vadiagem, como uma vagabundagem, coisa do tipo. Isso vai passando por uma transformação nas décadas seguintes, né? E isso por quê? Por conta de sua associação com as culturas negras, com as culturas afros, né? Do século XVIII, XIX e tal. Então, para a gente perceber como essas questões que não estão disfarçadas, que não estão cobertas, né? Estão escancaradas, mostram como o Brasil foi se desenvolvendo, foi sendo construído ao longo do século XX. E aí que a gente tem que pontuar um personagem, um destaque nesse sentido, que é o Machado de Assis, que a gente não falou na live anterior. Machado de Assis, gente, Machado de Assis é nada mais, nada menos do que um dos maiores escritores do mundo. E é um homem negro. É emocionante ler Machado de Assis em qualquer momento da vida da gente, né? Exato. Tem contos dele, Carolina, que a gente lê e fica... a gente não tem como se sentir tocado com aquela realidade, com as descrições dele sobre o Rio de Janeiro, sobre o contexto social naquele momento. E é legal a gente pontuar, lembrar que durante muito tempo Machado de Assis foi retratado como branco, nas cédulas, nas pinturas. Isso é uma das maiores loucuras do mundo, né? Olha só. Que loucura, e recentemente, tem um pouco tempo atrás, que foi divulgado inclusive nas redes sociais, uma reportagem de uma fotografia ao Machado de Assis do que as reproduções que existiram ao longo do século XX, nas moedas, nas cédulas, nas pinturas e por aí vai. Inclusive tivemos comerciais que retrataram Machado de Assis como um personagem branco. E uma pessoa atuante, um símbolo, uma resistência também naquele contexto. Então, só para contextualizar, lembrar do Machado de Assis e inserir... Acho que voltou. Eu estava vendo aqui qual é a porcentagem de negros no Brasil hoje. A porcentagem de negros hoje no Brasil é de 56%. Entre toda a população brasileira, 56% da população é de negros. E ainda temos que pontuar, né, que muitas pessoas, por inúmeras questões, não se declaram, né? Tem uma problemática nesse sentido, porque o número é muito maior, né? Pode ser muito maior. Com certeza. Então isso mostra a realidade do Brasil, né? Um país de maioria negra, onde ainda hoje a gente tem casos tão absurdos. Inclusive, começamos a live de ontem falando sobre a quantidade de jovens negros que são mortos a cada minuto
no Brasil, né? Como isso está presente. São as crianças, são os nossos jovens que são vítimas de bala perdida, de ataques absurdos da polícia, de uma repreensão, em muitos casos, ligadas por puro preconceito, e como isso está presente em nossas cidades. E isso estava presente também nas décadas de 20. Eu tenho uma amiga minha que ela é preta, tem dinheiro, ela vive bem, numa casa confortável, os filhos estudam em uma boa escola, e ela disse, não sabe o que é? Meu filho não pode sair por aí sem camisa de bermuda correndo na rua, porque vai tomar tiro. Imagina. E quando você escuta isso, você fala, pior que é verdade, cara. Ela tem razão. Agora a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar essa realidade. Essa realidade não pode se perpetuar como uma realidade de fato. Exato. Não É podemos muito louco, deixar... né? Ela fala, meu É filho uma não sai loucura. daí sem camisa correndo, vai tomar tiro. Eu falo, meu filho, você não pode fazer isso. Não Ela tem podemos razão. deixar que um absurdo seja transformado em uma banalidade. Não Que é uma podemos loucura. permitir. Exato. A gente não pode permitir que a morte de milhares de jovens, de pessoas negras, seja colocado como algo normal no Brasil, porque isso não é normal. E eu, como branca, privilegiada, né? E seja lá todas as coisas que queiram atribuir a mim, eu escuto a fala dessa minha amiga e eu não consigo sequer imaginar o que é acordar, viver, respirar, crescer esta realidade diariamente. Claro, eu tenho empatia, eu tenho inteligência, sou uma pessoa sensível. Eu sempre vou tentar me colocar no lugar do outro, eu entendo a realidade e a complexidade que a gente vive. Mas acordar, crescer, viver, educar seus filhos com essa perspectiva é uma coisa que eu definitivamente não posso nem falar a respeito. Porque é muito louco, né, Rafael? E por isso a importância... O Machado de Assis ter sido retratado durante... Eu não aprendi na escola que ele era branco. Eu também. Não é? Eu também. Quando eu era pequena, nos livros didáticos, ele estava retratado como branco. Em diversos livros, também retratado como branco. E isso aconteceu com outros tantos símbolos. Mas se a gente parar para analisar, quais são os símbolos nacionais? Os símbolos nacionais também têm esse viés, também têm essa característica, também têm essa marca. O projeto republicano segue essa ideia. Isso vai continuar nas décadas seguintes. Brasil... Rafael, há uma emergência. Muito obrigada, gente. Então, essa realidade do Brasil, né, marcou todo esse momento. O século XX, aumento de tensões, com a atuação do movimento negro, da Frente Negra, nas décadas de 50, 60, personagens que vão se destacar, como o próprio Abdias do Nascimento, na área cultural, outros tantos nomes no cenário da cultura, de atuação política, do próprio movimento. O que foi, Carol, nomes como o nosso Lima Barreto, né, que é um escritor genial. Inclusive tem um livro muito bom que eu faço questão de indicar para as pessoas que estão assistindo, organizado pela professora e historiadora, antropóloga maravilhosa, Lia Schwartz, que é o Lima Barreto, Triste e Visionário. Esse livro é incrível, né? Fica aqui a indicação, que está também com os links que a Carol vai postar. Então, o século XX é um momento de tensões e também da participação desses sujeitos, desses homens e mulheres que continuaram atuando durante todo esse processo. Tenho que lembrar também, aproveitando esses minutinhos antes de acabar a live, de algumas personagens e alguns personagens. Primeiro eu vou começar com as mulheres, né? Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, né? Um livro espetacular, que foi traduzido em diversos idiomas do mundo todo e que conta a história de uma mulher que passou por inúmeros problemas, né, além do racismo, a fome e todas as dificuldades no seu contexto. Uma catadora de papel que escreveu um livro que se tornou um best-seller no mundo, né, que teve um certo reconhecimento no seu período, ainda em vida, né, e que tem que ser lembrada constantemente. O que são os livros, por exemplo, e a atuação brilhante da Conceição Evaristo, né, uma mulher negra, uma escritora negra também brilhante. Em outros cenários, né, aqui na Bahia, a mãe menininha do Gantoá, nossa grande sacerdotisa, nosso grande nome do candomblé, das culturas afro-brasileiras, né? O próprio engenheiro Teodoro Sampaio, no século XX, o geógrafo Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo. Já falei do Abdias. Uma figura de uma importância. É a primeira vez que eu, pelo menos, né, comecei a entender geografia como uma maneira de entender a história da humanidade, né? Porque através da transformação, né, dos mapas, dos territórios,
você descobre tanta coisa. Então, é realmente Milton Santos, uma figura importantíssima, tem uma bibliografia vasta, tem muito material que ele deixou para a gente. É muito, muito interessante. Tem muita gente que você está falando muito bacana. Eu não sei se isso tudo... Eu vou colocar tudo isso na legenda, para quem quiser poder... Porque tem muito material, tem muitos estudos, tem as suas obras que são de referência, né? O livro de Carolina, por exemplo, Quarto de Despejo, a gente... É uma loucura. Aquele livro, você não tem como não ler e não se emocionar. Quando ela chega e fala, Carolina, com todas as palavras, hoje eu abri a panela, não tem nada para comer. Pensou em cometer suicídio. As crianças não tinham comida. São descrições muito viscerais, mas o que mais me dói, Carolina, enquanto brasileiro, né, enquanto a pessoa que está aqui conversando com você, é em saber que muitos desses contextos ainda está presente no nosso Brasil. Ainda está presente em nossas cidades, ainda está presente de forma escancarada, né? Principalmente quando a gente vê as mortes do João, dos Miguéis, né, dos Paulos, Rafael, das Carolinas, de tantas pessoas, tantos jovens, de uma forma absurda, motivada, entre outros tantos problemas, por conta dessa ideia racista que ainda prevalece em nosso país. Eu acho que a gente, com essa série de lives que a gente começou lá em 1500, 1530, 1540, a gente chegou nos dias atuais. Eu acho que a gente conseguiu contextualizar numa visão um pouco mais ampla porque que a ordem geral funciona da maneira que funciona. E justamente por ter mostrado isso, a gente consegue também mostrar o que a gente precisa fazer para que isso deixe de ser a ordem, para que isso tudo mude o mais rápido possível. Né? E a posição de cada um individualmente é muito importante, gente. Marque sua posição, deixe claro o seu pensamento, exercite o seu direito de se colocar, de se posicionar contra o racismo. Porque sabe, de um em um que a gente tem que transformar essa realidade. Nós já somos muitos, graças a Deus, e a gente vai aumentar ainda mais, a gente vai acabar com essa situação o mais rápido possível. Ainda há muita coisa a se fazer, não resta a menor dúvida, mas eu acho que se cada um atuar no seu micro-universo, a gente pode ter resultados bem interessantes. Com certeza. A luta contra o racismo, todos os preconceitos e as opressões existentes. Acho que conseguimos passar essa mensagem. Não foi? Não foi? Rafa, mais uma vez eu quero te agradecer, companheiro. Ó, a gente fez uma live super útil, né? Prestamos um serviço, passamos aqui a semana discutindo toda essa questão das revoltas negras, né? Do quanto esse povo lutou, né? Para conseguir ser liberto e finalmente, depois de liberto, mesmo assim, a realidade não mudou, muita coisa a se fazer e nós precisamos fazer. A gente não tem mais desculpa. Não há nada mais a se esperar. Essa realidade tem que ser mudada. Exatamente. Essa é a nossa pequena e modesta, né, explanação sobre o assunto. E a gente vai deixar aqui um vasto material de pesquisa para quem quiser conhecer demais. Um pouco mais. Tem muita coisa para ler. De livro, né? Estudou, ó o tanto de livro. Esse monte tá aqui. Depois eu vou postar no Instagram. Esse monte de livro tá aqui também. De referência, viu? Mas conseguimos. Conseguimos. Então, Rafa, querido, muitíssimo obrigada. Muito obrigada também a todo mundo aí que assistiu. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês também. Muito obrigada aí pela participação. Beijão para todo mundo. Tchau, Camila, tô mandando um beijo para você. Manda um beijo para ela. Tchau, gente. Tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau.